A queda de uma república é sempre um evento gigantesco, e a história de Júlio César e da Roma Antiga não é só uma história sobre o passado. É um verdadeiro estudo de caso de como o poder pode transformar uma nação inteira. Vamos mergulhar em como tudo isso aconteceu. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é essa: como é que uma república morre? Como um sistema que durou quase 500 anos pode de repente ruir e dar lugar ao governo de um homem só? É exatamente isso que a gente vai investigar. Antes mesmo de César aparecer com todo o seu poder, a República já estava, para ser sincero, em frangalhos. Longe de ser um sistema estável, Roma estava à beira do colapso. Era um verdadeiro barril de pólvora político e César, bom, ele foi a faísca. A política romana era basicamente um cabo de guerra sem fim. De um lado, tínhamos os optimates, a elite mais conservadora que queria manter o poder todo concentrado no Senado. E do outro, os populares, como o próprio César, que usavam o apoio do povo para forçar mudanças. O resultado? Uma paralisia total que deixou Roma completamente vulnerável. E aqui, olha, tá o pulo do gato para entender essa história toda. Os romanos eram obcecados, mas obcecados mesmo com regras e procedimentos formais. Para eles, a forma era tão ou mais importante que o conteúdo. E essa rigidez, essa fé quase cega no ritual, foi a brecha perfeita que um gênio político como César usaria para virar o sistema contra si mesmo. E é exatamente nesse cenário de caos e paralisia que surge a figura de César. É clássico, quando a política tradicional falha, as pessoas muitas vezes começam a procurar um homem forte, alguém que promete botar ordem na casa, e César era exatamente essa figura. Esse fenômeno é tão conhecido que ganhou até nome: cesarismo. É um roteiro que a gente vê se repetir várias vezes na história. As instituições entram em colapso, o sistema não responde, e aí surge um líder carismático que se apresenta como o único capaz de resolver tudo. César não era só mais um político, ele se tornou o sistema. E que ascensão, hein? Depois de conquistar a Gália inteira, César era um herói nacional. E quando o Senado, morrendo de medo do poder dele, ordenou que ele largasse o exército, ele fez o impensável: cruzou o rio Rubicão. Isso foi uma declaração de guerra contra o seu próprio país, um ponto sem volta que o colocou no caminho direto para o poder absoluto. E o resultado final? O Senado, sem muita escolha, o nomeou ditador vitalício. E aqui está a grande ironia. No papel, no documento, a República continuava de pé, com senadores, cônsules, tudo. Mas na prática, Roma já era governada por um rei, mesmo que ninguém tivesse a coragem de usar essa palavra. Agora, a gente entra na parte mais fascinante da estratégia de César. Ele já tinha o poder todo na mão, mas ele era inteligente. Sabia que só a força bruta não ia sustentar ele para sempre. Ele precisava parecer legítimo. E para isso, ele usou o próprio ritual do poder romano a seu favor. Parece uma pergunta estranha, né? Se ele podia fazer o que quisesse, por que se dá o trabalho de seguir, ou pelo menos fingir que seguia, as velhas tradições? A resposta para isso, na verdade, revela muito sobre a natureza do próprio poder. Olha só que exemplo genial de como ele operava. Para ser nomeado ditador, ele precisava de um cônsul. Só que os cônsulos tinham fugido com o inimigo dele, Pompeu. Problema? Que nada. Para César era uma oportunidade. Ele criou uma manobra jurídica, um jeitinho, usando o Senado e uma assembleia para que um magistrado menor o nomeasse. Era legal? Bastante duvidoso, mas parecia legal. E para César era isso que importava. Era pura performance política. Outra de suas ferramentas geniais foi a famosa clemência. Em vez de sair executando todos os seus inimigos políticos, como era o costume, ele os perdoava publicamente. Mas não era bondade, era uma demonstração de poder. Ele transformava inimigos em devedores. Era uma jogada de mestre para mostrar que ele estava acima das picuinhas das meras vinganças. Pura propaganda da melhor qualidade. E aí, as coisas começaram a ficar bem estranhas. O Senado passou a lhe conceder honras que eram, até então, reservadas apenas aos deuses. Uma almofada sagrada nos teatros, uma estátua dele entre as dos deuses, até um sacerdote pessoal, que seria o Marco Antônio. A mensagem era clara: César não era mais só um homem, ele estava se tornando algo divino. E aí veio o ápice de todo esse teatro político. Durante um festival popular, seu aliado Marco Antônio oferece a ele uma coroa, um diadema de rei. A multidão reage mal. César, como um grande ator, recusa o presente, de forma dramática. Ele não estava rejeitando o poder, claro que não. Ele estava rejeitando o título de rei, mostrando que entendia os limites do que o povo romano estava disposto a aceitar. Uma jogada brilhante.
E isso nos leva a uma pergunta histórica fascinante. Todas essas honras divinas, essa coroa, era bajulação sincera ou era tudo uma grande armadilha? Será que seus inimigos estavam, na verdade, oferecendo tudo isso para que ele caísse na tentação, se revelasse um tirano de vez e desse a eles a desculpa perfeita para se livrarem dele? Pois é, sendo armadilha ou não, o resultado foi o mesmo. Para a elite romana tradicional, toda essa encenação não escondia a verdade. Um homem só controlava Roma. E a resposta deles não viria nas urnas, mas com punhais. E assim, nos famosos Idos de Março, a elite agiu. Um grupo de senadores, incluindo homens que deviam suas carreiras e até suas vidas a César, o cercaram e o mataram em pleno Senado. Para eles, não era um assassinato, era tiranicídio, um ato justo para libertar a República. Era a velha ordem dando sua resposta brutal à nova era de César. E o que aconteceu depois do assassinato? Um caos completo que só prova o quão quebrada Roma já estava. O Senado chegou a um acordo completamente impossível. Decidiram que César não era um tirano, então todas as leis dele continuavam valendo. Ao mesmo tempo, decidiram que os assassinos dele não seriam punidos. Pensa na loucura! Os assassinos mantiveram os altos cargos que a própria vítima lhes deu. A República estava morta, eles só não tinham percebido ainda. E aqui está a maior de todas as ironias. O ato que deveria ter salvado a República foi, na verdade, o que a enterrou de vez. Ao matar César, os senadores não restauraram liberdade alguma. Eles só abriram o caminho para um sucessor muito, mas muito mais astuto. Foi uma sequência lógica quase inevitável. Primeiro, César provou que um homem só podia, sim, governar Roma. Depois, seu herdeiro, o jovem Otaviano, herdou seu nome, sua fortuna e a lealdade de seu exército. O golpe de gênio final foi quando o Senado declarou César um deus, transformando Otaviano no filho de Deus. Ele aprendeu com os erros do pai adotivo, foi mais sutil, manteve a fachada da República e se tornou Augusto, o primeiro imperador. O império não nasceu apesar de César, nasceu por causa dele. O grande orador Cícero resumiu perfeitamente o beco sem saída em que a elite romana se encontrava. Ele disse: "O tirano está morto, mas defendemos seus atos." Eles odiavam o homem, mas não podiam ou não queriam desfazer o que ele tinha feito. Essa contradição paralisante foi o prego final no caixão da República Romana. No fim das contas, a história de César nos deixa com essa questão que ecoa até hoje. O que vem primeiro? O poder precisa da legitimidade para conseguir se manter? Ou a legitimidade é simplesmente aquilo que o poder, uma vez estabelecido, diz que ela é? A resposta talvez ainda defina a política no mundo todo.